Paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Mais um momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. E eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor tem uma palavra de consolo, uma resposta, uma palavra de ânimo e de coragem para essa dor que aflige o teu coração. Inclusive sobre situações que você talvez nem tenha o controle. Saiba, meu querido, Deus tem o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre o nosso futuro. Muitas vezes eu e você nos preocupamos com o dia de amanhã. Muitas vezes nós temos medo do futuro. Nós temos medo do futuro, medo da doença, medo da pobreza, medo da insegurança, medo do que pensam ou digam os outros, medo do sofrimento em qualquer forma ou situação, medo do que será com a vida dos nossos filhos, medo de como eu e você vamos reagir amanhã, como vai ser, vai ter crise, não vai ter, como será a nossa velhice. São tantos medos que nos afligem e definitivamente o medo da morte é o maior inimigo da fé e da confiança em Deus. Então, meus queridos, nessa manhã a gente se faz a pergunta: então, como viver sem medo do futuro? Sem medo de todas essas coisas? Porque nós sabemos que a maioria das pessoas vive preocupada com amanhã, vive preocupada com o presente, vive preocupada com hoje, agora. Ninguém nessa terra está ciente do que vai acontecer no dia de amanhã. Ninguém, humanamente falando, tem ideia sobre o seu futuro, sobre o seu amanhã. E é por essa razão, meus queridos, que todo mundo tem tanto medo e preocupação com o seu futuro. Mas nós podemos ver uma palavra de consolo neste momento para as nossas vidas em Salmos 26, onde diz que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, a grandeza do seu poder estará me acompanhando dia após dia, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E quando o salmista Davi terminou este salmo, será que ele deixou perceber alguma ansiedade nessas palavras? Quando ele fala que os seus pés seguiram as suas pisadas, que ele guarda o caminho e não se desvia dele, será que ali nós percebemos algum medo do amanhã nessas palavras de Davi? De modo algum, porque ele diz que o que deseja o coração do homem que está no centro da vontade de Deus, isso ele fará. Então, seja como o salmista. Esse salmista tinha uma confiança tão grande em Deus que disse: certamente, com absoluta certeza, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Portanto, eu gostaria de gerar em seu coração, em sua mente, em sua alma, em seus sentimentos, no mais profundo do seu ser, essa confiança, a mesma confiança que o salmista tinha, para que você não tenha mais medo, nem do amanhã, nem do futuro, nem de coisa alguma, nem de nada que possa surgir, porque você pode ter certeza de que o Senhor acompanhará todos os teus caminhos. Oh, aleluia! O tempo, como todas as demais coisas, estão sob o domínio do Senhor, o nosso Criador. Ele não apenas deu origem a todas as coisas,
mas Ele rege tudo no seu tempo, no seu próprio tempo, de acordo com a sua vontade. E esse nosso Deus, sendo eterno, Deus transcende as limitações do tempo. Ele detém o conhecimento de todas as coisas em todos os lugares e Ele exerce controle sobre cada momento. Meu irmão, minha irmã, essa é uma verdade essencial e nós não podemos permitir que essa verdade fuja da nossa lembrança, que nós deixamos ceder espaço para o desespero, para a ansiedade, para o medo. Mas nós precisamos ser como esse salmista, depositar nossa confiança plena no Senhor. E então a ansiedade, o temor, o medo do futuro não terão mais poder na sua vida. Porque essa promessa maravilhosa que ecoa nas Escrituras, como nós podemos ler em Isaías 41:10, ela nos oferece um alicerce sólido, estruturado para nossa confiança em Deus, quando o próprio Deus diz para cada um de nós: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia! Quando nós conseguimos internalizar a ideia de que o Criador do tempo é o mesmo que segura os nossos dias, encontramos paz além das oscilações temporais. Portanto, aqueles que confiam sabem que mesmo em meio às incertezas da vida, aos intempéries do dia a dia, o Deus eterno mantém o seu controle e cuidado sobre todas as coisas. Aleluia! Então eu e você precisamos olhar o nosso futuro com os olhos de Deus. E nós não temeremos mais, não ficaremos desesperados, porque sabemos que lá no futuro Deus está com a sua mão poderosa, com o seu poder, com a sua grandeza para trabalhar ao nosso favor. Por que entrar em pânico? Por que deixar a aflição tomar conta do seu ser? Não, meus irmãos, esse medo, ele faz parte dessa nossa natureza frágil, limitada, que não enxerga o além. Surge quando eu e você nos sentimos impotentes diante de uma ameaça, diante de uma dificuldade. O medo nos torna vulneráveis. Quando nós estamos vulneráveis, então nós nos tornamos manipuláveis. O inimigo pode manipular as nossas vidas, achando que não tem mais saída, achando que não tem mais solução. Ele pode controlar a nossa mente. Quando nós nos tornamos tão vulneráveis, suscetíveis a ouvir a voz do engano, da mentira. Mas Jesus prometeu que estaria conosco, então por que viver com medo? Por que viver com essa ansiedade toda quando o próprio Jesus prometeu para nós em Mateus: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Aleluia! Então, essa pessoa que vive com fé não pode viver com medo, incertezas. A fé e o medo, eles são incompatíveis. Eles não combinam. Onde está o medo, não está a fé. Onde está um, o outro não pode estar. Se tem fé, não tem medo. Se tem medo desesperador, não tem fé. Queridos, nós
Nós precisamos pensar nisso. Nós às vezes temos um medo da altura, medo de alguma circunstância, um medo controlável. O que eu estou falando aqui é que tem gente que tem um medo desesperador, que vai roubando as suas forças, que vai roubando o seu bem-estar no dia a dia. E isso não pode acontecer para aquele que é filho de Deus e tem fé. E para nós não termos medo do futuro, nós precisamos crer totalmente que o poder de Deus cuida de mim, cuida de você. Porque em Mateus 10, o próprio Senhor nos diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão do vosso Pai. E quanto aos muitos cabelos das vossas cabeças, estão todos contados. Meus queridos, Jesus disse que até o número dos nossos cabelos estão contados, Ele sabe. Ou seja, Ele sabe todos os detalhes sobre você, detalhes que até você não conhece. Ele sabe quando você tem indigestão, Ele sabe quando lhe dói a cabeça, Ele conhece os seus altos e baixos, seus dias bons, seus dias maus, o que te agrada, o que te entristece. Deus lhe conhece muito melhor do que você mesmo se conhece. Mas Ele não apenas conhece você, Ele também protege você. Deus lhe prometeu e já te protegeu de milhares e milhares de coisas que você nem percebeu. Acidentes que poderiam ter acontecido, doenças que você poderia ter contraído, decisões erradas que você poderia ter tomado, falatórios enganosos ao teu respeito. De tudo o Senhor te livrou. E nesse processo nós entendemos que exatamente a palavra que diz em Romanos 8, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, tenha certeza que a graça de Deus atua em você todos os dias. E enquanto este amor, poder e bondade de Deus estão cuidando de tudo ao seu redor, a graça de Deus está agindo, está atuando no seu interior. Uma das coisas que traz muito medo para a vida das pessoas são as culpas que nós carregamos do nosso passado. Se você não está seguindo o caminho de Deus, então você tem motivos sim para ter medo do futuro. Mas se você já mudou de vida, se Jesus é teu Salvador, se você se arrependeu e entregou na cruz tudo aquilo que te acusava e pediu perdão a Deus, acredite, a misericórdia e a graça de Deus já lhe perdoaram. E você pode viver completamente em paz e feliz, porque Deus está reconciliado com você. Hebreus 4 nos diz: acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da nossa necessidade. Nunca se canse de pedir perdão a Deus, porque Deus nunca se cansa de perdoar. Não temos que ter medo do futuro, não temos que ficar desesperados, não temos que passar a noite em claro pensando como será o meu amanhã, porque a bondade e a misericórdia de Deus nos acompanham todos os dias da nossa vida. E outro motivo pelo qual nós não devemos ter medo é que a glória de Deus nos espera no céu. Oh, aleluia! Isso significa que nós não devemos temer nem a morte. Mesmo que a gente talvez tenha uma vida
um pouco mais difícil, carregada aqui nessa terra, pode ter confiança que Deus lhe espera com um grande prêmio lá no céu. O futuro é de total domínio e controle de Deus. Queridos, para nós trata-se de um tempo desconhecido, aguardado por todos nós, mas Deus sabe e promete em sua palavra o quanto será glorioso. E nessa promessa, meus queridos, nós precisamos depositar nossa esperança. Sem ansiedade, sem medo desesperador, o cristão pode descansar com esperança nas promessas de Deus para o futuro, pois o amanhã a ele pertence. Apesar de haver más predições, muita especulação acerca do dia de amanhã, previsões, insegurança, quando e como se dará a ordem dos acontecimentos finais, sobre quem são as figuras apocalípticas e tantas coisas, o cristão pode permanecer firme, seguro e confiante na palavra de Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado do nosso futuro. Ele tem cuidado de todas as áreas da nossa vida. E disso Ele não abre mão, porque Ele é teu Pai. Ele quer estar com você eternamente. E Ele próprio diz para nós não temermos, porque Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Quer dizer que isso é atemporal. Nunca vai ter fim a promessa que o Senhor fez para a tua vida. Apesar de muitos sofrimentos e aflições que nós passamos aqui, agora, há um futuro certo, garantido com Deus no seu reino celestial. E o céu, meus irmãos, o céu compensa qualquer coisa que nós tenhamos que passar aqui na terra, porque Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão perfeito, que nada se compara a Ele, nada. Um dia na sua presença vale mais do que 1000 em outro lugar. Aleluia! A palavra do Senhor nos diz: exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois será esplêndida a vossa recompensa nos céus. Portanto, nós podemos descansar, sabendo que a graça de Deus opera em nosso favor e por isso nós não precisamos temer. Nós podemos achegar-nos com confiança junto ao trono da graça, sim, para receber a misericórdia do Senhor, para acharmos graça diante dos seus olhos, para recebermos socorro nas ocasiões em que nós estamos mais frágeis, sim, porque isso Ele mesmo prometeu. Portanto, meu querido, deixa eu te dizer neste momento, não tema mais o futuro, porque a bondade e a misericórdia de Deus te seguirão todos os dias da sua vida. Todos os dias. Mesmo que gigantes apareçam, mesmo que situações controversas apareçam, mesmo que algo que aos teus olhos naturais não tenha saída, Deus te diz: eu estou com você. Por acaso há impossível para mim? Então, comece a enxergar o teu amanhã, os teus sonhos e projetos com os olhos de Deus, e você poderá viver essa paz que excede todo entendimento. Reflita nessa palavra e creia, Deus está com você. Não há o que temer.